Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Helena de Oliveira, trabalho no OBS Eco Bonança Doutor Irósia Dania há 11 anos. Estou como gerente há 2 anos. Tenho formação acadêmica como serviço social. Deixa eu passar aqui, posso passar? Essa é minha equipe, é a equipe que eu gostaria hoje de agradecer toda essa equipe aqui pelo trabalho, pelo empenho. Ai, fico até emocionada, gente, pelo trabalho, pelo empenho e pelo carinho que essa equipe me oferece. É por eles que eu estou aqui, porque assim, todos me dão apoio, todos me ajudam. Na realidade, são meus braços direitos, tá certo? A nossa equipe funciona no horário das 7 às 11 e das 7 às 11 e das 11 às 17. Não temos horário estendido e paramos para o almoço. Essa é a nossa área de abrangência. O Bonança tem área de abrangência Bonança, Jussara, Copamate e Leblon. Limita-se na Salamanca, Sargento Flório, Guaianazes, Marechal Deodoro e São Ciro, que são as áreas que se limitam para a nossa área, certo? Temos 2 equipes, que é a equipe 97 e a equipe 98, a equipe 97 da enfermeira Aline e a equipe 98 da enfermeira Vandréia. Essa equipe que compõe as 2 equipes, a equipe 97 e 98, que é assistente social, auxiliar social, assistente administrativo, supervisão de ACE, e a cirurgião dentista e a ASB fazem parte da equipe 98, porém atende as 2 unidades. Equipe NASF, a nossa unidade não possui. Aqui é o nosso mapa da nossa área, a pirâmide da nossa área. Como vocês podem ver, a nossa área do Bonança é uma área com bastante idoso. Você pode ver que lá em cima é bem alta a faixa etária. De 60 até 80 anos é a nossa faixa etária da unidade Bonança. População da área de abrangência, eu tenho 7.800 pessoas na nossa área. Pessoas cadastradas, eu tenho 4.358, 56 pessoas cadastradas e 12% com plano de saúde. A equipe 97, eu tenho 2.737 e 100% cadastrado. Equipe 98, são 1.623, 100% cadastrado. Carteiramos da unidade do Bonança. Dos DIUs, nós não temos na unidade no momento. Suturas, drenagem, lavagem de ouvido e remoção de unha, no momento nós tivemos erro de digitação, teve uma equipe nossa, mas são realizados, são procedimentos feitos na nossa unidade, só que são relatados no nosso livro de registro. Temos registro, mas não no sistema. Foi um erro do sistema nosso, de digitação. CISREG médico. Nós temos CISREG de janeiro a junho. Foram solicitados 404 em janeiro, 289 em fevereiro, 200 em março, abril 3, maio 16 e junho 81. Só para finalizar assim, nós temos 6 solicitantes, um coordenador que sou eu e um regulador. Depois, esse regulador que nós temos na nossa unidade, que é a doutora Mônica, então ela faz a busca ativa, que ela pede para os ACS, a cada 15 dias é feito esse levantamento e essa busca ativa. CISREG médico. As consultas mais solicitadas na nossa área são cardiologia, homeopatia, oftalmo, dermato e uro. Os exames mais solicitados são eletrocardiograma, radiografia simples, abdômen total, transvaginal e radiografia com preparo. Nossa reunião de equipe é todas as quartas-feiras, das 7 às 9 horas, das 7 às 9. Reuniões realizadas nesse período foi 21 e não temos participação do NASP. Agora passo a palavra para a enfermeira Aline, que pertence à equipe 97. Olá, boa tarde a todos. Sou a enfermeira Aline, estou na unidade do BSF Bonança há 3 anos e 8 meses. Sou pós-graduada em urgência e emergência, dando continuidade em enfermagem e pediatria também, ainda não concluí. Essa é a minha equipe, ela é composta... Pode passar. Ela abrange essa área, que é o bairro Bonança e o bairro Jussara, com as delimitações da Rua Salamanca, Joaquim de Moraes, Rua São Ciro, Rua Tapés e Sargento Flório. A minha equipe é composta por uma médica, uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem, 8 ACS e 2 ASPs.
A equipe 97 tinha um total de 2.735 pessoas cadastradas, predominantemente de raça e cor branca, que dá um total de 46%, posteriormente parda, 41%. Número de crianças de 0 a 1 ano, nós temos 13, 100% acompanhadas. De 1 a 2 anos, 20, também 100% acompanhadas. Número de gestantes, 10, 100% acompanhadas. Número de adolescentes de 10 a 19 anos, temos 307. Número de pessoas com 60 anos ou mais, 651. O que, novamente, ressalva que a nossa unidade, a faixa etária que a gente mais atende é essa população idosa, de pessoas com mais de 60 anos. Número de pessoas com deficiências é de 59. Número de pessoas com menos de 60 anos, acamados, nós temos 2, restrito ao domicílio 2, com mais de 60 anos 2, restrito ao domicílio 1. Hipertensos, nós temos uma estimativa de acordo com o Vigitel de 670 pessoas, cadastrados 469, acompanhados um total de 81%. Diabéticos, 200, com um percentual total de 90% acompanhados. 175 cadastrados, 90% acompanhados. Número de pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina, nós não temos esse dado porque a gente referencia esse exame para a unidade que é o Dona Neta, que nos atende, então esses dados ficam vinculados lá nessa unidade. O número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés, nós realizamos uma ação no mês de fevereiro de 2029, com as 2 equipes, e nós conseguimos realizar, então, 11 avaliações. No total de pessoas com amputações no território é de 2 pessoas. Número de gestantes com pré-natal encerrado, nós temos 4. Com pré-natal encerrado, menores de 20 anos, 2. Proporção de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal, nós temos um total no primeiro semestre de 100%. De gestantes do pré-natal iniciado na 12ª semana, 92%. Percentual de gestantes encaminhadas para a visita à maternidade, nós estamos num processo de reorganização, porque nós não conseguimos a devolutiva da maternidade, porém nós temos a devolutiva das gestantes, que conseguiram fazer as visitas e nos relatam. Porém, da maternidade a gente não tem essa devolutiva. Número de gestantes acompanhados com pré-natal de alto risco, a gente tem 3. A proporção com pré-natal de alto risco em acompanhamento na APS, nós temos 67%. Equipe 98 é da enfermeira Vandréia. Essa é a foto da equipe. Ela atende os bairros do Leblon e Copamate, delimitado pela Rua Tapés, Joaquim de Moraes, São Ciro, Marechal Deodoro e Guararapes. É composta também por uma médica, uma enfermeira, 2 técnicas, 8 agentes de saúde, 1 ACE, uma odontóloga, que ela é vinculada à unidade, à equipe da Vandréia, porém ela atende as 2 equipes, uma SB e uma assistente social. E também, a assistente social também ela atende as 2 equipes. Perfil da população cadastrada na equipe 98. Tem um total de 1.623, predominantemente também de cor e raça branca, com 53%, posteriormente parda, de 22%. Número de crianças de 0 a 1 ano é 12, 100% acompanhadas. De 1 a 2 anos, 4, 100% acompanhadas. E número de gestantes, 100% acompanhadas. Número de adolescentes de 10 a 19 anos é 117. Número de pessoas com mais de 60 anos, 398. Número de pessoas com deficiência, 45. Novamente, ressalto a vocês o número de pessoas com mais de 60 anos, que é novamente o nosso maior público de atendimento. Pessoas com menos de 60 anos, acamados, tem 1, restrito ao domicílio 1, com mais de 60 anos tem 5, restrito ao domicílio 3. Hipertensão, 398, cadastrado 176, percentual acompanhado de 74%. Diabéticos, 120, cadastrados 99, com 81% dos acompanhados. Número de pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina, como eu já relatei no slide passado, a gente não tem esses dados. Número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés,
foi aquela ação que eu já relatei no slide, que nós realizamos uma ação em conjunto. Todas as ações que a gente realiza na unidade, geralmente a gente faz em conjunto. Nunca a equipe trabalha sozinha, a gente sempre procura trabalhar junto, que a gente faz uma busca desses pacientes. Realizou 11, e também, coincidentemente, ela tem um total de duas pessoas com computação por diabetes no território. Ainda referente à equipe 98, gestantes com pré-natal. Encerrado tem 2, o número de gestantes com pré-natal encerrado com 20 anos tem 1, proporção de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal, 100%, proporção de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana, nós temos 75%, percentual de gestantes encaminhadas à visita à maternidade de referência a partir da 28ª semana, aquele mesmo situação, que é o processo de reorganização que a gente está elaborando, para conseguir essa devolutiva da maternidade. Número de gestantes em acompanhamento pré-natal de alto risco, não temos nenhum registro no momento, nenhuma gestante no momento. Indicadores de produção. Consultas de enfermagem a gestantes de risco habitual. Em 2019 foi de 41, no primeiro semestre de 2020 foi de 25. Número de consultas médicas de gestante de risco habitual, 109. No primeiro semestre, 59. Consultas de odontológicas gestantes de 2019, 11. No primeiro semestre, 2. Consultas de puerpério no 2019 foi 20. E no primeiro semestre de 2020, 8. Visita domiciliar a puérpera na primeira semana do pós-parto, em 2019 nós tivemos 2. No primeiro semestre de 2021. Relatando que a gente tem uma grande dificuldade de estar visitando essa puérpera nesse período. Devido que, geralmente, essa mulher, logo após que ela tem o bebê, ela sempre vai para a casa de algum familiar. Dificilmente ela fica na casa. Então, a gente tem essa dificuldade de estar encontrando essa mulher nesse primeiro momento. Programação e meta. Atendimento ao idoso, consultas médicas de enfermagem e visitas domiciliares. Em 2019 foram 3.287. No primeiro semestre de 2020, 369. Isso se refere com a situação que a gente vive no momento, né? A gente teve a suspensão de alguns serviços, incluindo as visitas domiciliares, que estamos retomando gradativamente no momento. Programação de meta. Consulta de enfermagem e hipertensão. Em 2019, nós tivemos 351. No primeiro semestre, 220. Perdão, no primeiro semestre de 2020, 104. Consulta de enfermagem em diabetes, 2019, 298. No primeiro semestre, 56. Consulta médica em hipertensão, 671. No primeiro semestre de 2020, 202. Consulta médica em diabetes, em 2019, 363. No primeiro semestre de 2020, 174. Avaliação em pé risco de pacientes portadores de diabéticos, por paciente cadastrado, em 2019 nós tivemos 40. No primeiro semestre de 2020, 11. E a avaliação paciente cadastrado, uma avaliação de paciente cadastrado em 2019 foram 30, e no primeiro semestre de 2020, 11 também. Relatando que nós passamos por um momento de dificuldade com RH. A unidade a gente estava apenas com uma médica, e ela também se afastou devido a problemas de saúde, e nós tivemos férias também das enfermeiras nesse período do primeiro semestre de 2020. Programação e meta. Saúde da criança. Consulta de enfermagem, puericultura, as crianças menores de 2 anos. Em 2019, 233. No primeiro semestre, em 2020, 26. Consulta médica, puericultura, criança menor de 2 anos. Em 2019, 319. No primeiro semestre, 35. Consulta médica, atenção básica, criança menor de 5 anos. Em 2019, 503. No primeiro semestre de 2020, 55. Consulta do RN com realização do teste do pezinho, em 2019, 23. No primeiro semestre de 2020, nós temos 10. Programação de meta, consulta farmacêutica na atenção básica, nós não temos o profissional farmacêutico na unidade. Nós temos dispensador. Número de testes rápidos para ISTs de janeiro a junho de 2020. Teste de HIV, em janeiro foram 12, em fevereiro 8, em março 13, em abril 5, em maio 10 e junho 7. O teste 2, a gente não realizou nenhum, porque não houve nenhum caso reagente.
Sífilis, janeiro foram 12, fevereiro 9, março 13, abril 5, maio 10, junho 7. Hepatite B, 12, fevereiro 8, março 13, abril 4, maio 10 e junho 7. Hepatite C, 12, fevereiro 8, março 11, abril 3, maio 9 e junho 7. Número de gestantes com mais de 6 ou mais consultas de pré-natal na PS, em janeiro foram 24, em fevereiro 22, em março 12, em abril 13, em maio 1 e em junho 12. O total, no primeiro semestre de 2020, deu de 84. Lembrando que, assim, o número de consultas, a gestante, principalmente no final da gestação, ela vai mais de uma vez. Então, assim, por isso dá essa diferença no total das consultas. Não é proporcional, né? O número de casos de óbito materno, em 2019 nós tivemos 1, em 2021. O número de casos de óbito fetal, nós tivemos 1 em 2019, em 2020 nenhum. O número de casos de óbito infantil, nós tivemos 1. O número de casos de óbito materno discutidos no comitê municipal, nós não temos disponível esse dado, pelo mesmo motivo que a outra unidade já relatou, que nós não temos a devolutiva do comitê, dos casos que foram concluídos e o que foi definido. A avaliação dos óbitos maternos fetais infantis, a mesma situação, nós não temos esses dados. Atividades físicas. Atividades físicas até junho de 2020. Nós não realizamos, a gente não tem o profissional, o educador físico, e também não dispomos de aparelhos para a realização dessa atividade. Atendimento em domicílio. Atendimento domiciliar pelo profissional enfermeiro às famílias. Em 2019, nós tivemos 630, no primeiro semestre, 102. Pelos profissionais de nível médio, em 2019, 341, no primeiro semestre de 2020, 166. Atendimento domiciliar por profissional de serviço social às famílias. Em 2019, nós temos 96, no primeiro semestre, 51. Atendimento domiciliar pelo profissional médico às famílias, sob responsabilidade das equipes. Em 2019, 340, e no primeiro semestre, 51. Atendimento domiciliar pelo profissional odontólogo, em 2019, 120, e no primeiro semestre de 2020, 23. Doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatites virais. Exames de realização obrigatória em todas as unidades. No primeiro semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2020, para HIV T2, nós não temos nenhum caso, de hepatite C positivos também nenhum caso. O PCR e RNA a gente não realiza. Sífilis gestacional, nós tivemos um caso notificado em 2019 e ele foi 100%, a cobertura do tratamento foi 100%. Sífilis congênita, nós também não temos nenhum caso, nem em 2019, nem em 2020. Doenças transmissíveis por tuberculose. Percentual de cura nos casos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, em 2019, 100%, no primeiro semestre, 100%. Proporção de abandono de tratamento, nós não temos. Cultura de escarro realizado entre casos de retratamento, nós não temos nenhum caso de retratamento. Proporção de contatos examinados entre os identificados foram de 100% em 2019 e no primeiro semestre de 2020. Doenças transmissíveis tuberculose. Número de óbitos com causa básica de tuberculose em residentes da área de abrangência da unidade em 2019 não tivemos nenhum caso. Número de atual de pessoas em tratamento de tuberculose em vulnerabilidade para abandono, também não temos nenhum caso. Doenças transmissíveis de hanseníase, também em 2019 nós tivemos nenhum caso. Previne Brasil. Não consigo ler os indicadores. Indicadores para avaliação quadrimestral. A proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas sendo a primeira até a 20ª semana de gestação, pela equipe 97, no primeiro quadrimestre foi de 37%, no segundo 48%. Na equipe 98, 23%, no segundo quadrimestre 22%. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. Na equipe 97, no primeiro quadrimestre foi de 22%, no segundo de 6%. Na equipe 98, 24%, no segundo quadrimestre 9%. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado
Na equipe 97, no primeiro quadrimestre foi de 6%, no segundo de 11%, na equipe 98, 1% e 6% no segundo quadrimestre. Consulta com exame citopatológico. Equipe 97, no primeiro quadrimestre, 4%, no segundo quadrimestre, nenhum. No primeiro quadrimestre da equipe 98, 3%, no segundo quadrimestre, nenhum. Cobertura vacinal por poliomielite inativada e de pentavalente. Equipe 97, 15%. No segundo quadrimestre, 46%. Equipe 98, 38%. No segundo quadrimestre, 28%. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida a cada semestre. Na equipe 97, 28%. No segundo quadrimestre, 44%. Na equipe 98, 74%. No segundo quadrimestre, 40%. Percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina glicada, nós não temos esses dados disponíveis. Só relembrando que, assim, nós passamos por um processo de reestruturação do sistema. O PEC foi implantado na nossa unidade no final de meados de fevereiro desse ano. Nós tivemos alguns problemas de registro, então, alguns dados a gente acabou, como todo mundo relatou, né, e é um fato, a gente acabou tendo uma divergência entre os valores apresentados e que a gente conseguiu levantar. Agora eu vou passar a palavra para a Josane, que é a nossa assistente social, que vai falar sobre esse balanço da ouvidoria. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sou Josane, sou assistente social, formei na UFMT, passei pelo Parque do Sol e estou no Bonança desde outubro de 2015. 5 anos que eu estou no Bonança, né? Então, nós separamos ali um balanço da ouvidoria. Do total de ouvidorias que nós recebemos em 2019, 37 em 2019 foram respondidas, acho que o grupo anterior, a equipe anterior colocou, né, a unidade anterior colocou, está colocado que, estou um pouco nervosa, normal, né? O floral não deu conta. Nós recebemos, então, um total de 39 ouvidorias. Eu gostaria de destacar que está até em azul ali, vocês podem ver, 43% de 2019, e se refere à questão do acesso. Esse acesso, porque nossa unidade estava em obras. Na verdade, ainda está concluindo algumas coisas, mas ela, nesse período, estava em obras e nós estávamos, os usuários e nós estávamos entrando pelo estacionamento. Então, realmente, o acesso era complicado. Então, não é o acesso do usuário aos serviços, mas é a unidade, tá? Então, por isso que está grande ali. Eu acho que vou ter que tomar uma água. Água. E de 2020, então, nós temos aí 15 reclamações, das quais a gente também tem pintadinho ali em vermelho, que é a questão da reclamação. Que reclamação? Aquilo que alguém já colocou aqui da nossa equipe, que foi a Aline, referente à questão de RH. Nós estávamos com um problema de médico, e, infelizmente, ainda as pessoas são centradas na pessoa do médico. Se não tem médico, embora tenha os outros serviços, esteja funcionando, parece que está faltando alguma coisa. Então, a reclamação a que se refere é a questão da falta de médico, já está solucionado. Vou ter que tomar uma água, gente. Só um pouquinho. Bom, não está 100% ali, mas a unidade respondeu a todas as ouvidorias. O que cabia à nossa unidade para responder foi respondido. O que não foi é finalizado, como a unidade anterior colocou. Passar. Bom, em relação ao nosso conselho local, essa gestão que está agora entrou em 2017. Nós reorganizamos, inclusive eu sou do conselho, né? Nós reorganizamos o conselho, ele sofreu algumas baixas, né? Principalmente nos usuários. Nós tivemos que trocar, fazer uma nova eleição, indicamos outros usuários, e hoje ele está nessa composição. Associação de Moradores do Residencial Bonança, do Lebron, do CRAI São Conrado e nós, representantes dos trabalhadores. Nós fizemos apenas uma reunião. Em janeiro a gente estava de férias, fizemos em fevereiro e depois, por conta desse momento, nós não fizemos mais reuniões. O que eu gostaria de destacar é que nós temos o grupo de WhatsApp
e nós conseguimos fazer as articulações que são necessárias pelo grupo. Então, eu creio que, apesar de não nos reunirmos presencialmente, nosso conselho local está funcionando. Inclusive, nosso conselheiro Cláudio, dos usuários, está lá na unidade assistindo essa apresentação. Pode passar. Então, aí estão as datas. O calendário é feito anualmente. Há uma previsão de retorno para este mês. E em dezembro nós vamos fazer o calendário para 2021. Nossa, tô nervoso mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Como a gente fica nervosa. A Aline que falou mais não estava nervosa assim, né? Eu tô. Deixa eu aproveitar e perguntar umas coisas para você poder explicar. Só queria voltar uns 2 slides atrás. Estava falando sobre o Prevenir Brasil. Eu só queria saber se aquele... Pronto. Só para eu tirar uma dúvida, daí você respira um pouquinho. Sim. Esses indicadores do Prevenir Brasil, só queria confirmar com vocês. Foram dados calculados pela unidade ou foi pela planilha geral que a gente tira pelo sistema do Ministério? Que eu senti um pouco. Foi pela planilha que você enviou, mas a cobertura vacinal eles calcularam da unidade. Exatamente, era isso que eu queria perguntar. Porque eu vi a diferença na questão do cálculo, então a unidade fez um cálculo individual da cobertura vacinal, porque geralmente ele vem do município, né? E no município a gente está em 50, depois mais 69 no segundo, ainda está abaixo, mas ele dá só o municipal, ele não dá por unidade. A Andréia se expôs calculando. Okay. A Ana está respondendo, que é a nossa apoiadora, né? Parâmetro de como está, nos ajudou, né, aí. Você quer responder? Local para poder fazer uma intervenção em cima disso. Quer complementar? A Ana está respondendo porque ela nos apoiou e nos ajudou, né? Porque nós tivemos um pouco de dificuldade na hora de preencher, justamente pela questão que a gente já comentou, né? Registrar o registro, realmente pegar os dados para colocar. Bom, voltando então à questão das reuniões com lideranças comunitárias. Esses dados não estão disponíveis porque nós, assim, temos dentro do nosso conselho, nós tomamos esse cuidado, os 2 conselheiros que representam os usuários, eles são da Associação de Moradores dos Bairros, vamos dizer que dos maiores ali, que é o Bonança, que é o que vai mais na nossa unidade, e do Leblon também, que vai bastante na nossa unidade. Eles estão representados no conselho local. Então, a gente não tem essa necessidade de reunir com outras lideranças ainda, mas pode ser que mais tarde a gente tenha uma demanda para isso, né? Então, aqui nós temos a questão das ações intersetoriais. Nós pegamos 2 ações, destacamos a questão dos mutirões, que envolve toda a unidade, a articulação, e depois a enfermeira, a médica, os ACES, o ACS, dentro da própria abrangência da unidade, né, que são os acessos às moradias abandonadas, os quintais baldios, residências fechadas, recusa de visitas e casas com moradores ausentes no horário que a nossa unidade está aberta. Então, o que a gente faz aí? Resultado é a retirada dos entulhos e eliminação dos reservatórios para o mosquito da dengue. Depois, nós temos o abrigo da vovó Miloca, que fica dentro do território também, inclusive da Vandréia, né, da enfermeira Vandréia. Nós também fazemos a articulação, envolve toda a unidade e, como é uma situação de vulnerabilidade, é feito o acompanhamento dessas crianças e dos funcionários. Estou nervosa de novo, né? É a máscara, gente. É a máscara, gente. A máscara. Deixa a gente, né, com a respiração curta. Não, é tinta. Bom, em relação ao perfil acadêmico, então, a gente está acostumada, mas mesmo a gente fica, porque está todo mundo olhando para a gente, né? Eu queria destacar a questão do perfil acadêmico, que acho que até 2018, nós tínhamos mais acadêmicos de enfermagem, que a Andréia é preceptora. Com a chegada da doutora Mônica Vasconcelos, nós tivemos um ganho muito importante. Ela trouxe, então, a Universidade Federal para dentro da unidade. Por que eu falo que isso é importante? Nós não temos NASF.
Olha para Lucimar, eu lembro Parque do Sol, né? Lá tinha NASP. Nós não temos NASP, nós contamos com CAPS. Isso é um dado que não aparece nesse seminário, que eu acho que é importante, a questão da saúde mental. Olha eu aqui ansiosa, né? Mas assim, nós brincando, mas a gente tem uma demanda muito grande dentro do território para a saúde mental. E com a vinda da doutora Mônica, veio com ela os estudantes, e a gente conseguiu abrir um canal para trazer também, para fazer esse acompanhamento da saúde mental. Então, eu gostaria de fazer esse destaque. Nós estamos com 16 estudantes hoje, divididos, né? Temos 4 preceptoras, 2 médicas, a enfermeira Vandréia e eu. Fizemos, no começo deste ano, reuniões de educação permanente, já também envolvendo esses acadêmicos, inclusive com questão da saúde mental. Me acalmando. Eu acho que isso é um ganho para a unidade, qualifica a nossa ação, traz o planejamento para dentro da unidade e dinamiza, né? Eu acho que isso acho que universitário, dentro da universidade, da estratégia de saúde e família, é tudo, né? Faz uma diferença. Tem 2 trabalhos enviados, inclusive desses jovens que estiveram em janeiro, pode passar? Eles apresentaram um trabalho que eles fizeram dentro da unidade. Eu coloquei ali o título, formação médica, né? Os 2 trabalhos que eles apresentaram no Integra 2020. E, assim, eu acho que é isso, qualifica muito a unidade. Em relação ao PSE, vou ter que tomar mais água. Bom, sem máscara é melhor, mas vamos lá, né? Em relação ao PSE, nós também, a unidade dinamizou o PSE, nós estamos pactuados com 2 EMEIs e uma escola. Em 2019, nós conseguimos realizar muita coisa. Talvez a gente tenha pecado no registro, né, Lucimara? Mas muita coisa foi feita. Fizemos atividades obrigatórias, principalmente nos EMEIs, com relação ao mosquito, né, a Aedes aegypti, a questão da vacina, da vacinação das carteiras de vacina, da questão da obesidade e alimentação. Nós priorizamos isso nos EMEIs. Na escola, com relação à questão da DST, ISTs, questão da violência, tabaco, a própria saúde mental, nós fizemos muita coisa. Drogas, enfim, violência, né? Já este ano, nós implementamos, já faz parte do planejamento, na verdade, a reunião com as instituições, nós marcamos, agendamos, tanto no EMEIs quanto na escola, a reunião para a gente preparar em conjunto. Não para a gente chegar com a receita pronta, mas para partir da demanda deles também. Nós temos aquilo que é obrigatório, mas eles também têm a demanda deles. Então, a gente faz isso, nós conseguimos fazer as reuniões preparatórias para 2020, mas aí, como veio, né, esse tempo que nós estamos vivendo, vai ficar para 2021. Mas isso já criou um vínculo. Ah, tá. Obrigada. Então, assim, de 2020, nós temos as reuniões que foram feitas nos 2 EMEIs e na escola. Então, a gente já tem um vínculo com as 3 instituições. Em relação ao programa de tabagismo, nós tivemos ele em 2016 e 2017, mas por aquela questão que a gente colocou, que a gente estava com falta de RH de nível superior para tocar junto, a gente teve um pouco de dificuldade, mas já nós estamos programando para 2021. Então, hoje a gente já tem gente capacitada para tocar o programa em 2021. Bolsa Família. Nós temos cadastrados no primeiro semestre 175 famílias. Nós acompanhamos do Bolsa Família, do total da meta, 50,3%. É importante ressaltar que nós tivemos dificuldade no registro, mas já estão sanadas essas dificuldades e nós, assim, estamos revendo também, porque essas famílias cadastradas, nem todas são nossas, então nós estamos fazendo uma revisão nesses cadastros. Acho que é isso.
Vou passar para a doutora Elaine, que é a nossa odontóloga. Ela vai falar um pouco da saúde bucal da unidade. Obrigada, gente. Sou baixinha. Isso. Boa tarde a todos. Sou Elaine Cristina Arashiro Taíra, formada em odontologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tenho pós-graduação em saúde coletiva e saúde da família pela Uniderp. Sou da rede municipal há 22 anos, mas estou na unidade da Dr. Hirosi Adania há 3 anos. E a equipe de saúde bucal sou eu e a SB, a Eliane Gomes Cruz. Lá na unidade, a gente possui apenas uma equipe, são 2 equipes de saúde da família, mais uma equipe somente de saúde bucal. Okay? Com relação ao CISREG, realmente, como já foi falado pela outra unidade, né, eram só 3 especialidades, né? E aqui tem uma noção dos encaminhamentos pelo CISREG, que seriam só dessas 3 especialidades. São 2 solicitantes, um coordenador e nenhum regulador na unidade. Então, seria as especialidades de estomatologia, pacientes com necessidades especiais e prótese. Né? Essa é a quantidade. Para estomatologia, mais ou menos 1 a 2 semanas, que era o agendamento. Pacientes com necessidades especiais, 2 semanas, e prótese, 2 anos, mais ou menos. Né? Radiografia também eu apenas coloquei para ilustrar que nós fazemos muitos encaminhamentos para radiografia, mas não era CISREG, né? Nós fizemos essa quantidade, era um tempo de 1 a 4 semanas, 1 mês mais ou menos. A partir de agosto que começou a ter todo o agendamento pelo CISREG. Ações de saúde bucal. Com relação às ações nos ambientes escolares, temos os pactuados, são os EMEIs. Então, em 2019, nós fizemos 2 ações numa escola particular, Sonho Meu, fevereiro e abril, e ações em maio e agosto nas EMEIs que são pactuadas. Em 2020, suspenso, né? E com relação ao diagnóstico de câncer bucal, em 2019, 156 exames, que são os exames que são feitos a cada paciente, mesmo na clínica, né? Então, eu pontuei os exames que foram feitos pela intranet. E os encaminhamentos, 13 lesões suspeitas. Com relação à atividade educativa, na semana de prevenção ao câncer bucal, que é geralmente na primeira semana de novembro, fizemos uma atividade na unidade, e no dia 9 de outubro, em 2019, atividade de autoexame de boca. Em 2020, alguns exames de câncer bucal de janeiro a março, né, e 3 lesões suspeitas foram encaminhadas. Com relação às gestantes, também temos uma certa dificuldade. Em 2019, fizemos uma palestra, junto, inclusive, com os acadêmicos, sobre aleitamento materno e saúde bucal, a anquiloglossia. Ofertávamos vagas para gestantes em horários de retornos, para elas não ficarem também esperando para fazer o agendamento na primeira consulta, que era mais demorado, e visitas domiciliares conforme a necessidade. E em 2020, como estratégias estávamos traçando para melhorar, né, esse quadro, que seria a adequação da agenda da odontologia com a agenda médica, a realização de visitas domiciliares para gestantes faltosas, e atividades educativas junto com as atividades da enfermagem, né, e atividade médica. O número de extrações dentárias em relação ao total de procedimentos, em 2019 ficamos com 1,01%, e no primeiro semestre de 2020, 1,33%, que eu diria primeiro trimestre, né, porque depois foi tudo suspenso, então foram só realmente emergências. Número de escovações supervisionadas coletivas na unidade não disponível. Não fazemos, não temos, né, escovas assim, para fazer essa atividade na unidade. A cobertura de atendimento odontológico, em relação a 2019, 13%, primeiro semestre de 2020, 3%.
Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas, em 2019, 88%, primeiro semestre de 2020 também, mas assim, eu fiz essa razão no primeiro trimestre também, janeiro a março, que foi quando, né, a gente ainda fazia a primeira consulta. Cobertura de primeira consulta odontológica programática, o número da primeira consulta pela população da área. Aqui eu quis ilustrar que se fosse só vinculada a equipe 98, que é a nossa equipe, seria 19,2%. Como atendemos as duas equipes, ficou em 6,4% em 2019. E no primeiro semestre de 2020, só com a equipe 98, 3,6%, e com as duas equipes, 1,3%. Aqui algumas fotos das atividades realizadas, né? Tanto em escola como na unidade mesmo. Mais algumas atividades clínicas e agora atividades da equipe. Programa hipertenso diabético, grupos de gestantes, alimentação saudável, prevenção às ISTs, o Dia Internacional da Mulher, a educação permanente sobre rancenia, saúde mental, a capacitação para os ACS, reuniões, né, da pactuação com os EMEIs, primeiro semestre, reuniões de conselho local, primeiro semestre, e obrigada a todos.